Olá, pessoal! E aí? Como que vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos continuar aqui com o nosso estudo de administração financeira e orçamentária. E agora nós vamos entrar em despesa pública, um assunto aí de extrema relevância, extrema importância para fins de provas de AFO, de direito financeiro, de orçamento público, tá? Então, vamos aqui entrar na nossa introdução, né? O que seria a nossa despesa pública? Quais são aí os conceitos que nós temos acerca de despesa pública? De acordo com Aliomar Baleeiro, gente, a despesa pública é a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte de uma autoridade ou agente público dentro de uma autorização legislativa para execução de um fim a cargo do governo. Então, Aliomar, ele é um doutrinador bastante famoso na área e utiliza-se muito ele, tá? No glossário do Tesouro Nacional, nós temos que a despesa pública é a aplicação em dinheiro de recursos do Estado para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do Estado. Então, veja, nós temos aqui a possibilidade, né, de entregar resultado para a sociedade ou investir no próprio Estado. Então, temos duas possibilidades de aplicação. É o compromisso de gasto dos recursos públicos autorizados pelo poder competente, ou seja, temos que ter autorização legislativa com o fim de atender a uma necessidade da coletividade prevista no orçamento. Então, os pontos de contato entre esses dois conceitos, né, que são ali o resumo do que seria uma despesa pública, a aplicação em dinheiro por meio de autorização legislativa para atingir um fim específico que é determinado pelo orçamento. Então, seja um fim para atender necessidades coletivas, né, satisfazer algum fim na sociedade, então entregar um bem, entregar um serviço à sociedade, ou o próprio desenvolvimento estatal, beleza? Maravilha, conceitinho básico aqui. Temos uma classificação, pessoal, quanto à forma de ingresso dos recursos. Forma de ingresso, que seria a natureza aqui, tá? Só que nós temos esse nome, né? Ainda que nós estejamos frente à despesa orçamentária aqui, despesa orçamentária, não tem problema. Ainda que nós estejamos frente à despesa, também damos esse nome quanto ao ingresso. Por quê? Porque a receita, pessoal, ela entra e ela também sai, tá? E aí você tem, por exemplo, que a despesa extra-orçamentária, ela vai ser devolução de receita extra. Devolução de receita extra. Então, eu tenho ali a compensação com relação à receita extra-orçamentária, tá? Essa ideia aqui de classificação por natureza, ela não é um nome oficial que nós temos. A classificação por natureza da despesa é aquela lá que tem a categoria econômica, o grupo de natureza, etc, que nós vamos ver, tá? Aqui seria um apelido, né? A natureza dessa despesa, se ela é orçamentária ou extra-orçamentária, seria um apelidinho ali, algo informal, tá? Então, quanto a essa forma de ingresso, seria a ideia de ser orçamentária e extra-orçamentária a despesa também, tá? E não apenas a receita, beleza? Orçamentária, quais são as características de uma despesa orçamentária? Ela necessariamente é autorizada na lei orçamentária anual, tá? Então, ela ou está na LOA ou ela está nos créditos adicionais, tem que ter autorização do Poder Legislativo, dependem dessa autorização para acontecer, para haver empenho, liquidação e pagamento, e obedecem aos estágios de fixação, empenho, liquidação e pagamento. Então, passamos aqui por todos os estágios, tá? Na despesa orçamentária. Outro ponto, pessoal, é que a despesa orçamentária, ela é classificada. Então, ela que vai ter a classificação na classificação funcional, na institucional, na programática, na por natureza, na IDOC, IDUSO. Então, todas as classificações que nós temos são para despesa orçamentária. A extra-orçamentária não passa por classificações, tá? Extra-orçamentária, qual é a ideia desse tipo de despesa, dessa natureza de despesa aqui? Elas são despesas que não transitam pela lei orçamentária ou pelos créditos adicionais. Então, aqui você vai ter uma despesa que não consta do orçamento público. São, pessoal, devolução de recursos que foram obtidos previamente
por meio de receita extra-orçamentária, tá? E não dependem de autorização legislativa para serem dispendidas. Por quê? Porque qual é o exemplo clássico para você visualizar? A administração pública recebe uma receita extra-orçamentária de caução, pessoal. Caução em garantia num contrato de licitação, tá? Vocês estão estudando licitação aí com certeza absoluta, né? A caução em garantia, ela não é uma receita do poder público. Ela é uma receita daquele particular que está dando a garantia que ele vai cumprir o contrato, tá? Então, o poder público, ele segura essa caução por um tempo, ele é um depositário deste valor por um tempo, e esse valor está sujeito à devolução para o particular quando ele encerra o contrato e entrega o objeto do contrato finalizado, tá? Nesse contexto, se aquele valor não é do poder público, então ele não precisa de autorização para devolver, porque não é dele, tá? Então é por isso que as despesas extra-orçamentárias, elas não precisam de autorização legislativa para acontecerem, porque elas serão devolução de valores que entraram ali nos cofres públicos ou que foram registrados na contabilidade como uma receita extra-orçamentária, tá? Então, basicamente isso, essa seria a diferença clássica aí que nós temos. Exemplos de despesas extra-orçamentárias, nós temos pagamento de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, nós pegamos a ARO por meio de receita extra, ela é registrada como receita extra, o pagamento é por despesa extra, tá? Pagamento de restos a pagar, despesa extra orçamentária também. O que mais que nós temos? Adiantamento de salário família, adiantamento ali de salário maternidade. Você tem ali que o adiantamento será despesa extra-orçamentária também, tá? Então temos aí diversas situações, né? Devoluções de consignações, de retenções, por exemplo, devolução de caução também é despesa extra-orçamentária, beleza? Não dependem de autorização e não estão fixadas na lei orçamentária anual, ok? Maravilha. Temos que diferenciar aqui, pessoal, operação de crédito de longo prazo e operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, quando nós pagamos isso aqui. Por quê? Porque quando eu contrato uma operação de crédito de longo prazo, eu estou arrecadando uma receita orçamentária de capital. Quando eu arrecado uma operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, eu faço uma operação por meio do registro receita extra-orçamentária, tá? Quando eu pago, o que acontece? Eu pago isso aqui na despesa de capital, a amortização de dívida, tá? Entra aqui na amortização da dívida. E as operações de crédito por ARO eu pago como despesa extra-orçamentária. Então, não está fixada na LOA, não depende de autorização legislativa para ocorrer o pagamento, tá? Veio como receita extra, devolvo como despesa extra. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui para não confundir na hora da prova, beleza? Maravilha! Vamos dar uma olhada geral no nosso panorama da estrutura da programação da despesa. Isso aqui é retirado dos nossos manuais, mais especificamente do Manual Técnico Orçamentário, tá? Você precisa ter em mente que as bancas, elas cobram, inclusive, qual tipo de classificação é qualitativa ou quantitativa. Então, temos esse tipo de cobrança, que se repete, tá? Não é uma só que nós temos, não. Nós temos aí mais do que uma nesse sentido. Então, você tem que ter esse panorama geral da classificação para nós conseguirmos caminhar aqui na matéria, tá? Programação da despesa, nós temos qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, eu foco, né, aqui no meu programa de trabalho, que vai definir qualitativamente a programação e deve responder de maneira clara e objetiva as perguntas clássicas que caracterizam um ato de orçar. Quais são os meus blocos de informação? Quais são as minhas classificações dentro da programação qualitativa? Eu tenho a classificação por esfera, a classificação institucional, a funcional, a estrutura programática e as principais informações do programa e da ação, tá? Na programação quantitativa, eu tenho duas dimensões,
eu tenho a dimensão física e financeira. Na física, eu tenho só um objetivo: demonstrar quanto que eu pretendo entregar ou desenvolver no meio, naquele exercício por meio de uma meta física. Então, o valor não, né? O quantitativo a ser entregue. Ah, são tantos quilômetros de rodovia, são tantas crianças vacinadas, são tantas casas a serem entregues no programa habitacional, tá? Então, é essa a ideia aí da meta física. Programação financeira, pessoal, define o que nós vamos adquirir e com quais recursos isso vai acontecer. Por meio da natureza da despesa, que é uma das classificações mais importantes que nós temos, identificador de uso, fonte de recursos, identificador de operação de crédito, identificador de resultado primário e dotação. Pessoal, vocês têm que, nessa programação quantitativa, sempre dar uma importância grande para a natureza de despesa, para a fonte de recursos e, às vezes, vem em prova ali a questão do resultado primário, tá? Na parte da despesa, beleza? Porque tanto a fonte quanto o resultado primário são classificações bivalentes. Você aplica tanto para receita quanto para despesa, beleza? Mas por natureza da despesa, a gente tem uma tendência a colocar ela aqui, né? Junto com essas outras classificações, que são classificações extremamente importantes. Então você fala, não, ela está do lado da institucional, da funcional, da programática, mas não, ela está em outro tipo de programação, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui vocês conseguem visualizar a parte dos nossos blocos de estrutura. Então, classificação por esfera, eu foco em qual orçamento aquela despesa está, se é no fiscal, se é no de investimento, se é no da Seguridade Social. Na classificação institucional, meu foco é quem é o responsável por fazer o gasto. Na funcional, eu foco na área da despesa, da ação governamental. Na estrutura programática, o meu foco é o programa, o que eu pretendo alcançar com a implementação da política pública. E nas informações principais da ação, eu tenho a descrição, a forma de implementação, o produto, unidade de medida, subtítulo e a ação ali em cima, né? Maravilha! Depois nós vamos olhar isso aqui com mais calma. No item da estrutura, pessoal, da metafísica, né? Eu olho quanto que eu pretendo entregar no exercício. Por quê? Porque isso aqui é a nossa programação quantitativa. Quantitativa, aqui não é a qualitativa. Aqui é a qualitativa, ó. Aqui é a qualitativa, tá? Então, aqui é qualitativa e aqui é a quantitativa. Por sua vez, eu tenho essas outras aqui na dimensão financeira, porque aqui, pessoal, é a dimensão física e aqui é a minha dimensão financeira. É a ideia do que eu vou entregar com quais recursos que vão bancar essa despesa, tá? Maravilha, então. Aqui seria o quadro em que eu vejo a completa programação da despesa, tá? Então, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Então, nos nossos quadros aí temos essa codificação, tá? Não vou ficar aqui lendo com vocês, isso aqui é só para vocês visualizarem como que as nossas classificações são utilizadas, tá bom? E, pessoal, basicamente aí é isso neste primeiro bloco, né, nessa parte introdutória, para vocês se localizarem no tempo e no espaço. Temos questões com essa parte da matéria? Temos, vamos praticar aqui rapidamente. Sebrasp 2022, as despesas com as emissões de papel moeda não fazem parte do escopo da Lei Orçamentária Anual. Pessoal, emissão de papel moeda, você contabiliza ela como receita extra-orçamentária, tá? E, obviamente, que a contrapartida vai ser a despesa extra-orçamentária, beleza? Então, tudo que tem ali, né, de entrada como receita extra vai ter a contrapartida como despesa extra. Então, dizer que a despesa com emissão de papel moeda não faz parte do escopo da lei orçamentária, isso aqui está correto. Isso está correto. Porque nós temos aqui que a emissão do papel moeda vai gerar ali uma ideia de receita extra e despesa extra, tá? Então, aqui tem que tomar cuidado com esse tipo de cobrança. Eu não tinha visto esse tipo de cobrança aqui ainda, mas tudo tem a sua primeira vez, né?
Então, tomem cuidado aí com a questão da emissão do papel moeda. Questão da FGV 2021. Para que se possa proceder à adequada classificação quanto à natureza da despesa e garantir que a informação contábil seja fidedigna, o primeiro passo é identificar se o registro do fato é de caráter orçamentário ou extra-orçamentário. Os registros de despesas de caráter extra-orçamentário, letra A, devem seguir a classificação da despesa por natureza. O que eu falei ali atrás no nosso slide? Eu falei, gente, quem segue as classificações é a despesa orçamentária. Despesa extra-orçamentária não classifica em nada, apenas como despesa extra. Mas ela não classifica por natureza, ela não classifica funcional, institucional, nada disso, tá? Então, jamais vai seguir classificação por natureza, isso aqui não existe. Letra B. Não necessitam de autorização legislativa para que os respectivos pagamentos sejam efetuados. Exatamente isso. Não vai precisar, independe de autorização. C. Não são considerados no cálculo do superávit e déficit financeiro do balanço patrimonial. Isso aqui está errado porque elas são consideradas, tá? Não vamos ver isso nesse bloco, mas sim, receitas e despesas extra-orçamentárias são contabilizadas no cálculo do resultado financeiro. Letra D. Não são incluídos na programação financeira e no cronograma de execução mensal de desembolso. São incluídos, sim, porque nós temos que programar aqui, né, a saída desses recursos. Então, são incluídos, sim. Letra E. Se distinguem de desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público. Se distinguem de desembolsos de recurso de terceiro? Não, eles são o desembolso. São os desembolsos de recursos de terceiros. O poder público está ali retendo uma quantia por um determinado tempo, um depositário temporário, e ele devolve este valor para o terceiro, tá? Isso é despesa extra. Gabarito, letra B de bola. Selecom 2021, a despesa pública é classificada como orçamentária e extra-orçamentária. Sobre as despesas orçamentárias, é incorreto afirmar que, letra A, dependem de autorização legislativa? Elas dependem, então isso aqui está correto, tá? Não pode ser o gabarito. Letra B, devem ser fixadas e discriminadas no orçamento público? Com certeza absoluta. Letra C, devem obedecer à discriminação por elementos em cada unidade administrativa ou órgão do governo? Com certeza, de acordo com a Lei 4.320. E letra D, constituem saída do passivo financeiro compensatória de entrada no ativo financeiro correspondente a valor recebido como caução. Falei da caução para vocês. Isso aqui tá errado, porque isso aqui, gente, vai ser despesa extra orçamentária. Se é uma saída que compensa uma entrada da caução, isso é despesa extra, tá? Então aqui você sempre vai ter essa ideia de uma entrada compensatória. Por quê? Porque quando o recurso extra-orçamentário ele entra, ele gera uma entrada no ativo financeiro daquele recurso e uma entrada no passivo financeiro, que é a obrigação de devolver aquele recurso no curto, médio prazo, tá? Então você tem ali, pessoal, essa entrada dupla, tanto no ativo quanto no passivo, entrada compensatória. Quando eu devolvo, o que nós temos aqui? Sai o dinheiro do meu ativo financeiro e sai a obrigação de devolver. Também nós temos ali, né, a compensação, beleza? Então, é isso. Letra D é uma despesa extra, não pode ser relacionada à despesa orçamentária. FGV 2022. Ao tratar da classificação da despesa pública, o MTO destaca as abordagens qualitativa e quantitativa das categorias de programação orçamentária. A primeira está mais associada à definição do programa de trabalho e a segunda foca as dimensões física e financeira da programação orçamentária. E ambas contribuem com elementos analíticos do processo de alocação de recursos. Das categorias classificatórias da despesa abaixo, a que apresenta um item qualitativo e um quantitativo, respectivamente, é
Olha a maldade desta questão. Ela queria que você tivesse decorado quais classificações estão na programação qualitativa e quais classificações estão na quantitativa. Você tem que decorar. Na qualitativa, são aquelas que são ali as principais que nós sempre estudamos. Institucional, funcional, programática, pura esfera, tá? Você tem ali, né, este foco nessas classificações. Já a classificação por natureza da despesa, ela não está nesse bolo, que foi o que eu falei lá atrás. Falei, ó, a gente tem uma tendência a botar ela do lado dessas, mas ela não tá. Ela tá na programação quantitativa, na dimensão financeira, tá? Classificação por natureza da despesa. Então, qual aqui que nós temos, né, como qualitativo e como quantitativo, respectivamente? Pessoal, resultado primário, isso aqui é quantitativo, isso aqui não é qualitativo, tá? Modalidade de aplicação é um item da classificação por natureza da despesa. Isso aqui é quantitativo também. Então, ali só não dá certo porque a despesa primária estaria errada, tá? Letra B, categoria econômica. Categoria econômica é item da classificação por natureza da despesa. Então, aqui é quantitativo. E unidade orçamentária. A unidade orçamentária, ela está na classificação institucional. Então, aqui é qualitativo. Letra C, despesa de capital e elemento de despesa. Pessoal, despesa de capital é categoria econômica, corrente ou capital. Isso está na dimensão quantitativa, porque é a classificação por natureza. E o elemento de despesa também é quantitativo, porque é a classificação por natureza. Letra D, função e grupo de natureza da despesa. Função é classificação funcional, isso é qualitativo. E grupo de natureza de despesa é quantitativo, letra D de dado, o nosso gabarito. E letra E, despesa corrente, isso é classificação por categoria econômica, grupo por natureza da despesa, isso é quantitativo, tá? E por programa, que seria qualitativo, isso aqui está lá na nossa estrutura programática. Então, pessoal, letra D de dado, nosso gabarito, vejam a importância de olhar bem para aquele quadrinho ali, né, e ver o que é qualitativo, o que é quantitativo, tá bom? Então é isso, finalizamos este bloquinho aqui e eu espero vocês no nosso próximo bloco. Até!